Evangelho, quarta-feira da 27ª semana do tempo comum. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Um dia Jesus estava rezando num certo lugar. Quando terminou, um de seus discípulos pediu-lhe: Senhor, ensina-nos a rezar, como também João ensinou a seus discípulos. Jesus respondeu-lhe: Quando rezardes, dizei: Pai, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Dá-nos a cada dia o pão de que precisamos e perdoa-nos os nossos pecados, pois nós também perdoamos a todos os nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Quarta-feira da 27ª semana do tempo comum. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, a Santa Liturgia hoje nos entrega o 11º capítulo do Evangelho de São Lucas. A abertura do capítulo começa com o Senhor que se encontra em oração e um de seus discípulos que lhe apresenta um pedido. Vendo Jesus que se recolhe em oração na presença do Pai, inspirado por esse testemunho do Senhor, lhe pede a graça de poder ser educado à vida de oração. Assim como João Batista ensinava os seus discípulos a rezarem, pede o discípulo a Jesus que os ensine a rezar. O Beato Maria Eugênio do Menino Jesus, carmelita fundador de Notre-Dame de la Vie, vai escrever essas seguintes palavras, falando a respeito desse episódio do Evangelho. Leiamos de novo a cena do Evangelho. Um dia, quando Jesus estava a rezar num certo lugar, um dos seus discípulos disse-lhe, quando acabou: Senhor, ensina-nos a orar como João Batista ensinou também os seus discípulos. E Jesus disse: Quando orardes, dizei: Pai, santificado seja o vosso nome. Pediam a ciência da oração e Jesus, então, ensinou-lhes uma oração vocal. Mas que oração vocal? Simples e sublime, nas suas fórmulas, ela é concisa, específica, a atitude filial do cristão perante Deus, e enumera os desejos e os pedidos que ele deve fazer. O Pai Nosso é a oração perfeita que a Igreja coloca nos lábios do sacerdote no momento mais solene do sacrifício da Santa Missa. É a oração dos pequeninos que não conhecem outra, a oração dos santos que saboreiam as suas fórmulas tão ricas. Assim, muitas vezes, qualquer que seja o nosso nível da vida espiritual, estejamos aos primeiros passos da nossa fé, estejamos já aos passos largos da santidade, por mais fervorosos ou secos que possamos estar, para rezar bem e aprender a rezar corretamente, recitemos com humildade e calma a oração do Pai Nosso, a oração que o próprio Senhor Jesus compôs para nós. Ao ensinar-nos o Pai Nosso, Jesus consagrou a excelência da oração vocal e entregou-nos um tesouro do céu. Pois tudo aquilo que nela se contém em súplica a Deus, recolhe as necessidades do homem e as entrega à confiança na divina providência e à certeza de que o Senhor cuida daqueles que nele esperam. Então, com essas palavras, nós compreendemos um pouco mais a profundidade e o significado da oração do Pai Nosso que nos foi entregue pelo Senhor no dia de hoje. O pedido do discípulo tem
um grande valor que vai ecoar não apenas naquele momento de sua vida, mas na história de toda a igreja. Fomos representados em nosso anseio por Deus na pergunta que o discípulo apresenta ao Senhor. Como se por meio dele fosse a inteira humanidade a entregar-se nesta súplica. Bendito seja Deus, porque com grande amor nos entregou um tesouro perpétuo. Queridos irmãos e irmãs, a oração do Pai Nosso é a nossa oração. É a oração que identifica os filhos de Deus no mundo. É a oração que sela a nossa comunhão com Cristo, em cada um de seus propósitos e em cada uma de suas fórmulas. Nós estamos realizando um ato de amor, de fidelidade, de aliança completa, porque nos colocamos totalmente sobre a regência do Senhor. O Senhor onipotente e bom, que vence sobre todas as coisas e triunfa de maneira extraordinária sobre aquilo que lhe pertence. A oração do Pai Nosso é ao mesmo tempo uma oração de pertença, uma oração de entrega, uma oração que nos traz a certeza, uma oração de súplica, uma oração que nos assegura o coração de Deus, como legitimamente o é por nós, um coração de Pai. A oração do Pai Nosso é a oração que te permite se sentir filho de Deus novamente. A oração que nos impele no caminho da humildade, de quem espera e sabe que o Senhor não nos deixará esperando. Como é importante, irmãos e irmãs, que nós cotidianamente possamos reafirmar a nossa filiação divina, ou melhor, a nossa filiação diante de Deus e a paternidade divina do Senhor por cada um de nós. Como é importante que nós possamos saber e crer que o Senhor é o nosso Pai e de que a nossa vida está em suas mãos. Que a oração do Pai Nosso nos acompanhe não apenas algumas vezes no dia, mas constantemente. E que em cada afirmação dessa santa oração possamos nos encontrar e encontrarmos também tudo aquilo que Deus reservou para nós. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela intercessão da Imaculada Virgem Maria e dos santos apóstolos de Jesus, desça sobre todos vós a bênção do Deus onipotente, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.